Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. É mais um dia, mais um domingo, mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. E nós estamos aqui, gravando, você aí na sua casa, todos nós unidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós então louvaremos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido agora para abrir a palavra do Senhor onde você estiver. A carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: pois é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que nenhum de nós nos gloriemos, mas é presente gratuito de Deus, aleluia. Pois é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus. Nessa hora eu gostaria de pedir para você, para esta equipe toda aqui, para estar agradecendo ao Senhor pela graça que nos foi estendida, e que essa graça que nos é estendida a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça. Nós não merecemos, ó Pai, e graça é um favor imerecido de Deus. A tua graça, Senhor Jesus, como dizia o apóstolo Paulo, a tua graça nos basta, Senhor. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós te glorificamos nesta oportunidade, neste momento, ó Pai, e desde já te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu favor, pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor, pelos teus cuidados para com as nossas vidas, ó Pai, para todos aqueles que agora se habilitaram os seus aparelhos e entram em sintonia com o teu Espírito Santo por meio deste culto de louvor, de adoração ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. O todo louvor é para ti, toda adoração é para ti, e nós queremos, ó Pai, te louvar com tudo que há de melhor dentro dos nossos corações. Seja engrandecido nessa noite, ó Pai, seja engrandecido pelos teus filhos, ó Pai, em cada lar, Senhor Jesus, que recebe a tua palavra agora, recebe os teus hinos, o louvor, a mensagem. Que todos nós, Senhor, sejamos alcançados pelo teu favor, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Justificados somos nós, pois o Senhor nos justificou. Amém. Aleluia. Justificado eu sou,
Aleluia, a tua graça, Senhor, é um favor que nós não merecemos, ó Pai. A graça é isso, irmãos, é um presente, é um favor, é um benefício estendido àquele que não merece. Este que não merece somos nós. Estes que não merecem somos nós. E quem estende a graça sobre nós é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Somente quem nos dá a graça é aquele que disse: todo o poder me foi dado no céu e também na terra. A Ele nós servimos, a Ele nós honramos. Este é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Exalte o Senhor. Glória, exalte o teu nome, Senhor. Todo o poder te foi dado no céu e na terra.
ao Senhor. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo 24, ele já predisse quanto tempo Davi viveu antes de Cristo. E no Salmo 24 ele já deixou escrito essas palavras que acabamos de cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. É como se ele já pudesse ter visto os céus abrindo e dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quantos anos antes do Rei da Glória ele já disse isso? E a palavra se cumpriu, e a palavra vive se cumprindo a cada dia, nos nossos dias, nos nossos corações. E nós louvamos ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade Santa e nós cantamos: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Criou os céus, criou a terra e tudo que neles há, criou a mim, criou a você. E o mais importante de tudo é que Ele nos ama, e Ele te ama, e Ele quer o teu bem, Ele quer você crescendo espiritualmente, e nós louvamos ao Senhor. Aleluia. Não há outro, não há outro, não. Não há Deus melhor. Aleluia. Aproveita e ora ao Senhor, e reafirma ao Senhor: não há Deus tão grande como o Senhor. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus, não há Deus maior, não há, não há, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. O que Ele criou? Criou o céu, criou a terra. O que mais criou o Senhor? Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Aleluia! Para o seu amor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus, não há Deus maior. Glorifica esse Deus poderoso. Não há outro semelhante, não há quem se compare, não há outro que seja, que esteja diante dele. Não há outro, não existe nenhum outro, nenhuma possibilidade como o nosso Deus, como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e a
de tudo. Ele fez, tudo criou, tudo formou. Toda a glória a Ele. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o Então louve ao Senhor. para o seu louvor, para o Oh, aleluia. Para o louvor e honra e glória do Senhor. Aleluia. Toda a glória ao nome dEle. Todo louvor. Aleluia. Para o seu louvor. Aleluia. Aleluia. Louve ao Senhor. Louve o Senhor, equipe. Louve ao Senhor, você que está em casa. Louve ao Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, para a honra e glória do seu nome. Não há outro que se compare a Ele. Ele é o único e suficiente na nossa vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele é o nosso rei de Salém, o nosso rei de paz. Nosso rei de paz, que a paz reine no seu coração nesta hora, quando louvarmos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Toda adoração ao teu nome, Senhor. Aleluia. Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém, toda esplenda majestade ao Senhor, o alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor, pois teu reino é reino eterno.
ao Senhor Jesus, adoração. Levantar das minhas mãos, eu dobrar dos meus joelhos ao Senhor Jesus, adoração. Levantar das minhas mãos, eu dobrar dos meus joelhos. Bem suave agora. Ao Senhor Jesus, adoração. Louve ao Senhor. Levantar das minhas mãos, toda reverência ao Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o Senhor não se alegra se nós dividirmos o Senhor com outro ser, Pai. Não, o Senhor não se alegra. Mas que o meu coração, o coração desta equipe toda, de todos os seus integrantes, o coração deste que ouve, ó Pai, o Teu nome, que canta louvores ao Teu nome aí na sua casa, no conforto do seu lar, Senhor, toda adoração seja dada ao Teu nome por todos nós, Senhor. Que nenhum de nós, ó Pai, venhamos a dividir, Senhor Jesus, o Senhor e a Tua glória com nada deste mundo que é perecível, ó Pai. Mas que a única coisa que faça sentido em nós, a nossa vida, é saber que existe uma vida eterna a ser vivida contigo, Senhor Jesus. Isso é glória, isso é poder, isso é honra. Isso, Senhor, é a esperança da glória. Aleluia. Toda glória, portanto, sejam dadas ao Teu nome, hoje e eternamente. E a Tua igreja diz amém e amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos de louvor e adoração ao Teu nome, ó Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Olá, você que está aí na sua casa, assistindo, você que está aí acompanhando este culto ao Senhor na sua casa. É uma alegria estar transmitindo a palavra do Senhor através dessa gravação e que ela possa falar aos nossos corações nesta noite, falar a você que está aí ouvindo, tanto neste domingo quanto em outro dia. Você que tem aí na sua casa o seu dízimo, a sua oferta, não é? Faça na conta da igreja. A conta da igreja vai aparecer aí na sua tela, na sua televisão. Faça o dízimo, né? Faça a sua oferta ao Senhor. Você que tem ministério, você que é líder de ministério, você que participa de ministério, seja grato ao Senhor, não é? Devolva ao Senhor aquilo que Ele tem te dado. Amém? Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor no mesmo texto lido pelo irmão Adilson no início deste culto, no início deste período. Mas nós vamos ler os primeiros 10 versículos do capítulo 2 de Efésios, tá? Não somente o verso 8. Então, Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra, nós estamos diante dela, Jesus, e queremos que a tua palavra fale aos nossos corações nesta noite, e neste período que estamos ouvindo esta palavra. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida e abençoa a tua igreja que está acompanhando e cultuando ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita pelo apóstolo e provavelmente ele estava em Roma, preso já no ano 61 depois de Cristo. E ele então escreve, não é, à igreja em Éfeso, porque ali ele tinha fundado essa igreja, então ele envia essa carta a esses irmãos, escrevendo a eles tudo aquilo que eles deveriam fazer como igreja, viver como igreja, e relembrando a eles da onde Deus, da onde o Senhor os tinha tirado. Então, o pano de fundo de toda a carta de Paulo a essa igreja acontece na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, para vocês terem uma ideia, ela tinha aproximadamente, na época, 300 mil habitantes. Era quase uma cidade de Bauru. A cidade de Éfeso era uma cidade totalmente idólatra. Havia o templo de Diana, não é, nessa cidade. E essa cidade totalmente idólatra, totalmente mística, totalmente mergulhada na feitiçaria, totalmente mergulhada no gnosticismo, estava ali cultuando os seus deuses. E Paulo então chega na cidade pregando o Evangelho de Cristo. Você vai ler sobre isso um pouquinho no livro de Atos, no capítulo 19. Paulo chega na cidade de Éfeso, não é? Pregando, ministrando a palavra do Senhor, e vidas são convertidas. Homens e mulheres daquela cidade conhecem ao Senhor. Homens e mulheres naquela cidade ouvem a palavra pregada pelo apóstolo Paulo e se convertem ao Senhor. Reconhecem que aquilo que eles fazem ou faziam era errado, reconhecem que a vida que eles viviam não estava de acordo com aquilo que Paulo pregava a eles. Paulo passa em Éfeso cerca de 3 anos, ensinando, pregando o Evangelho, e vidas se convertendo ao Senhor por conta da sua pregação. Paulo foi usado por Deus na cidade de Éfeso. E você vai ler também no capítulo 19, ali de Atos, que conforme as pessoas vinham até Paulo e se convertiam diante da palavra pregada por Paulo ao Senhor, elas rasgavam livros, rasgavam receitas de feitiços, rasgavam tudo aquilo que eles acreditavam, não é? Porque algo novo estava acontecendo nas suas vidas, algo novo estava acontecendo naquilo que eles criam, naquilo que eles acreditavam. Então, esse pano de fundo é importante conhecermos, porque nós temos que saber por que Paulo está, então, enviando esta carta aos Efésios. Outro intuito de Paulo aos Efésios é a questão da unidade. Então, mais tarde, você lendo este livro, você vai ver que Paulo fala, olha, vocês devem ser um.
Vocês devem ser unos, judeus, gentios. Você que está em Éfeso precisa ouvir aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou enviando a vocês através desta carta. Então, mais um dos intuitos de Paulo, já longe dali, não é? Para que eles lembrem de onde Deus os tirou e onde Deus o estava colocando eles. E esses 10 versos que nós lemos, deixa isso muito claro. Nós podemos dividir esses versos em, digamos, tempos. Primeiro, o tempo passado. Depois, um tempo presente. E neste tempo presente, podemos perceber um futuro posto a esses de Éfeso. E mais tarde, já encerrando esses versos, entre o verso 8 e o verso 10, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós fazemos por conta daquilo que Deus fez por nós. Então o verso 2 vai começar e diz assim: olha, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, o apóstolo, quando ele envia essa carta para os Efésios, ele quer trazer a memória deles aonde eles estavam. Esse é o passado dos Efésios. Você lembra de onde você estava? Olha, Deus vos vivificou, porque vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Vocês estavam mortos. Você estava morto espiritualmente. E Deus, agora, está vivificando os seus corações, está vivificando as suas vidas. Vocês estavam mortos nos vossos delitos, vocês estavam mergulhados no pecado, dentro das suas rotinas, dentro daquilo que vocês faziam, dentro daquilo que vocês viviam, dos deuses que vocês cultuavam, vocês estavam totalmente mortos espiritualmente. Vocês não conheciam o Deus verdadeiro. Vocês estavam mortos. Mesmo vocês vivendo, seus corações batendo e vocês respirando, vocês estavam mortos porque vocês viviam uma vida longe de Deus, longe do Senhor dos céus. E ele continua, e ele diz: olha, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Viviam conforme o mundo, viviam de acordo com o que o mundo queria que vocês vivessem, viviam de acordo com aqueles deuses e o que era imposto, não é? Pelos ensinos que eram passados de geração a geração. Esses deuses que pediam tantas coisas a eles, como pecados sexuais, como pediam da sua lavoura, pediam das suas colheitas, pediam de tudo aquilo, e esses ensinamentos eram passados, não é? E eles viviam essa vida totalmente desregrada e essa vida mortificada espiritualmente. Eles estavam distante de Deus, distante do Senhor, vivendo de acordo com o que essa sociedade vivia, e agora aqui, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, eles eram desobedientes à palavra que o Senhor queria ensinar. Eles eram desobedientes àquilo que Deus, aquilo que Paulo estava ensinando sobre Deus a eles. E o príncipe do poder, esse príncipe que está ao nosso derredor, o diabo que estava ali, operando através daqueles ritos, através de toda a magia, através de toda feitiçaria, que alcançava e encantava os seus corações, eles agiam de acordo com isso. Então Paulo vai relembrando eles tudo aquilo que eles faziam antes do Senhor, antes da palavra que Paulo levou a eles. Olha, vocês lembram da vida que vocês viviam? Então, olha só, todos nós, no verso 3, andávamos desejosos da nossa carne. É interessante porque Paulo agora, ele muda a pessoa, ele muda a figura.
E ele já não fala mais somente aos Éfesos, mas agora ele abrange a todos nós. E ele se inclui nesta mensagem, ele se inclui nesta carta, porque ele diz: todos nós andávamos desejosos da nossa carne. Então Paulo, lembra de Paulo quando ele, ainda chamado Saulo, contendeu na morte de Estevão? Pois é, Paulo estava com desejo na carne, Paulo agia de acordo com a sua carne, Paulo agia de acordo com a sua tradição. Devemos matar este homem, e ele então contendeu com a morte de Estevão, fazendo da vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo agia conforme a sua vontade, Paulo agia conforme os seus pensamentos antes de conhecer ao Senhor, e ele então relembra a todos esses irmãos em Éfeso, que antes de conhecerem a Deus, antes de conhecerem ao Senhor, também agiam dessa forma, também agiam de acordo com a sua carne, e também agiam de acordo com os seus pensamentos, e então eram, por natureza, filhos da ira, porque agiam por maldade, agiam por ira, agiam querendo devolver às pessoas qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de algo que faziam contra ele, queriam devolver, agiam contra aquilo que Paulo foi os ensinar ali em Éfeso. E agora, quando nós entramos no verso 4, depois de lermos os 3 primeiros versos e entendermos o que Paulo então tentava relembrar a igreja de Éfeso, aonde eles estavam e o que eles viviam, e aquilo que no início da mensagem eu disse sobre passado, porque era assim que eles viviam a sua vida, antes de Paulo chegar até Éfeso, antes de Paulo chegar até esses, mais tarde, irmãos em fé. E eu gostaria que você relembrasse um pouquinho no seu passado, que você relembrasse aí, ouvindo e assistindo esse vídeo, como era a sua vida antes do Senhor te buscar, antes do Senhor te alcançar, antes da palavra do Senhor penetrar no seu coração, antes que alguém pudesse ministrar a palavra ao seu coração, e você então se convertesse e conhecesse ao Senhor. Você se lembra como era a sua vida e como era o passado? Você se lembra de como você vivia, das condições que você vivia? Quais eram os pecados que você praticava e o quão distante você estava do Senhor? Isso é que Paulo estava escrevendo aos de Efésios. Lembrem-se aonde vocês estavam. E isso é importante. E mais tarde você vai entender porque é importante nós lembrarmos de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou de todo esse contexto, porque alguém um dia pregou a palavra para nós. Paulo pregou a palavra para os Efésios, e então eles se converteram e conheceram ao Senhor. No verso 4, diz: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Há uma outra tradução que diz, mas Deus. O mas, aqui, como eu li o porém, é algo fantástico na leitura, se você prestar atenção. Porque neste momento aqui há uma mudança. Neste momento aqui há uma transformação. E Deus é especialista em mudanças. Neste momento aqui é quando inicia-se a ação de Deus na vida dos Efésios. Porque Paulo diz, olha, mas Deus, ou na minha tradução como eu li, Deus porém. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, Deus é especialista em mudança de vida. Deus é especialista em tirar nós do nosso passado pecaminoso e nos levarmos para um presente de vida, um presente de alegria,
um presente de vida com Deus, de comunhão com Deus, de relacionamento. E a palavra de Deus diz, olha só, Deus, aqui numa transformação, numa mudança radical, Deus que é rico em misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é quando você já não pode mais nada, e quando a única saída para você é a condenação, é a justiça de Deus. Ele age então em seu favor, com misericórdia. A justiça que é de Deus, a justiça que era para sobre nós, agora ela é transformada em misericórdia. Ela é transformada em misericórdia sobre este povo. Então Paulo está lembrando eles, olha, vocês se lembram do que Deus fez por vocês? Lembra-se de onde vocês estavam? Então Deus que é riquíssimo em misericórdias, vocês só eram dignos da justiça de Deus. Vocês só eram dignos de serem julgados pelo Senhor por conta dos seus pecados. Vocês só eram dignos de serem julgados e condenados pelo Senhor por conta da vida que levavam. E assim é conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer que não há um justo sequer, porque todos pecaram e todos estão distantes do Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia. Você que está na sua casa pode glorificar ao Senhor. Ele é rico em misericórdia e Ele muda a nossa história. Ele transforma as nossas vidas, nos tira do passado que nós vivemos, do passado pecaminoso, e nos leva para um presente de vida. Pelo seu muito amor com que nos amou. Que amor é esse? Há uma música que diz isto, não é? Que amor é esse? É o amor misericordioso, é o amor que muda a nossa trajetória, é o amor expresso na cruz do Calvário, através da vida de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor te amou, e o Senhor então transformou as nossas vidas, o Senhor nos amou com misericórdia, e o Senhor nos tirou então do passado que nós vivíamos, condenados à justiça do Senhor, condenados por nossos pecados, e o Senhor então, pela sua misericórdia, nos traz vida e nos restaura, porque a palavra do Senhor é viva. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou com Cristo. Este amor misericordioso, este amor poderoso com que Ele nos amou, é o mesmo amor expresso através de Cristo na cruz do Calvário. Se não fosse pela ação de Cristo na cruz, se não fosse pela morte de Cristo na cruz, não seria possível Deus agir nas nossas vidas com misericórdia, porque é em Cristo que as nossas vidas são regeneradas, é em Cristo que as nossas vidas são transformadas. E nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos, então quando Cristo morre na cruz do Calvário, através deste amor, através da vida de Cristo, é que nós então somos vivificados. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso presente, esta é a nossa vida atual. Deus apagou o nosso passado, através de Cristo, e então Ele nos coloca agora no momento presente, em vida com o Senhor. Ele nos deu vida, nos vivificou. Ele vivificou a você que está aí ouvindo esta mensagem. Ele vivificou a você, você que está aí na sua casa desesperançoso, você que está aí na sua casa triste, abatido, cansado. Lembre-se que o Senhor agiu com misericórdia sobre a sua vida. Deus transformou o seu coração e te deu um novo fôlego de vida, vivificando a sua alma, vivificando a sua vida e trazendo você para perto de Cristo. Verso 6, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou de dentre os mortos, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, e como eu disse, agora aqui é um presente, é um estado presente de vida, porque nós estamos vivos, mas
visionando o futuro, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele nos fez assentar com Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ao ressurgir, ressuscitou, ressurgiu e subiu. Ao lado do Pai, Ele está sentado à direita de Deus, como homem. A própria palavra do Senhor nos diz que nós temos apenas um mediador entre Deus e nós, que é Cristo, homem. Ele está à direita do Pai, assentado, e Ele é o nosso representante ao lado de Deus. É Ele quem intercede por nós, e por isso nós, como homens salvos e vivificados em Cristo, estamos assentados ao lado de Deus, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é um presente do Senhor, isso é dado de Deus a nós, porque nós fomos vivificados, nós fomos restaurados, nós estamos vivos, perdoados os nossos pecados, porque nós conhecemos a Deus, e há agora um sopro de vida nos nossos corações, há um sopro de vida nas nossas almas, que nos tirou do pecado em que nós vivíamos. Então Paulo está enviando isso aos Efésios, e é a mesma mensagem que cabe aos nossos dias de hoje. Meu irmão, você está vivo na sua casa, você está aí respirando, a sua alma está diante de Deus, porque Deus tirou você do pecado, porque Deus ressuscitou você. Você já não está mais morto espiritualmente, mas agora você vive espiritualmente. Você pode ter relacionamento com Cristo, você pode ter uma vida com Deus, você pode estar próximo do Senhor, porque Deus fez isso por você, Deus fez isso por mim, Deus fez isso pela sua igreja. E se nós hoje respiramos e louvamos a Deus, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, pelo seu grande amor, que então entregou a sua vida em nosso favor. Quando então Cristo nos coloca neste presente, não é? Nesse estado presente então de vida, nós estamos vivos espiritualmente, porque nós podemos então ter esse relacionamento com Deus. Ele então faz isso, conforme o verso 6, nos colocando ao lado de Cristo, e no verso 7, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça. É um propósito de Deus. É contínuo a ação de Deus. Porque é necessário então que Ele mostrasse a sua graça nas nossas vidas e no nosso meio. Era então necessário que Ele agisse dessa maneira para que então entendêssemos a sua graça, a sua ação nas nossas vidas, a sua ação na sua igreja. E por que graça? Porque graça, quando ele entra no verso 8, ele diz, porque é por essa graça, mostrada nos séculos vindouros, que somos salvos. Aleluia! É por essa graça que nós somos alcançados por Cristo. É por essa graça e por meio da fé. E aí o verso 8 completa, e isso não vem de vós, é dom de Deus, como o irmão Adilson disse aqui. Por que não vem de vós? O que é que não vem de vós? Quando você conhece e estuda ali um pouquinho, você sabe que o isto está se referindo à palavra logo, aquilo que vem um pouco antes, não é? Então quando diz aqui, por meio da fé, e isto está se referindo à fé. Então a fé não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, até para que você cresce, até para que você conhecesse o Senhor, até para que você desse ouvidos à palavra de Deus, é o Senhor quem agiu no seu coração, é o Senhor quem moveu o seu coração para isso. Em nós, irmãos, não há nada de bom para que nós nos achegássemos ao Senhor, não há nada de bom para que Deus olhasse para nós e dissesse, olha, Ele é bom, então eu vou até Ele, vou
dar Cristo por ele, para que Cristo morra por ele? Não. Não há nada de bom em nós, como nós já dissemos, não há um justo sequer, porque todos pecaram. Todos estavam mortos nos seus pecados, todos estavam mortos nos seus delitos. Por quê? Porque nós não somos nada sem Cristo. Então, até mesmo a fé é dada a nós para que nós crescêssemos. Cristo, Ele mesmo, Deus, Ele mesmo nos dá fé para que crescêssemos, porque isso é um dom, é um presente, é algo dado por Deus para que nós crescêssemos na ação do Senhor, naquilo que Ele fez por nós. Então, se hoje nós cremos na cruz do Calvário, se hoje nós cremos na vida eterna, se hoje nós cremos que Cristo nos tirou de todos os pecados que vivíamos e nos deu uma nova vida, hoje nós cremos nisso, porque o próprio Deus é quem faz com que nós cremos, porque não há ninguém que seja bom, não há ninguém que possa fazer por si só e alcançar por si só a salvação, não, somente por Deus e pela ação do Senhor. E porque não há um bom, não há ninguém que seja bom, porque não há ninguém que seja autossuficiente, porque não há ninguém que possa pelas suas próprias forças fazer algo no reino, é que Paulo então completa esses primeiros versos, no verso 9 e 10, ele diz: não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Por isso não há ninguém que seja bom, porque não será das obras que você será salvo, não será daquilo que você fizer que você será salvo, não é da sua obra, não é da nossa obra, não é aquilo que eu estou fazendo aqui, ministrando a palavra, não é aquilo que este grupo estava aqui tocando e cantando, não é pelo que nós fazemos ou pelo que você faz que nós alcançamos a salvação, não. Mas nós alcançamos a salvação porque Cristo, Ele mesmo é quem faz isso por nós. Não há, irmãos, não há nos céus, irmãos, ninguém que seja arrogante. Não há nos céus e não haverá alguém que seja arrogante, que possa bater no peito e dizer: olha, eu fiz isso. Não, porque se nós fazemos porque nós somos movidos pelo Espírito Santo e porque Deus nos capacita a fazer, porque Ele é quem impulsiona a sua igreja à vida eterna. Nós não podemos fazer nada, irmãos. E então é por isso que não é por obras, para que nós então não possamos bater no nosso peito e quando nós chegarmos no céu, falarmos: olha, eu venci. Eu cheguei aqui porque eu sou bom. Eu cheguei aqui porque eu fiz tais coisas para Deus. Não, foi Deus quem fez primeiro, e foi Deus então quem moveu as nossas vidas, e quando nós chegarmos nos céus, nós poderemos então simplesmente louvar ao Senhor, e engrandecer o nome do Senhor, porque nós não somos nada, e nós precisamos integralmente do Senhor, para executar toda a obra. Nós não somos autossuficientes, nós não somos bons, nós precisamos do Senhor. Você precisa do Senhor aí na sua casa, eu preciso do Senhor aqui. Nós que cantamos, que tocamos, precisamos do Senhor. Você que tem ministério na igreja precisa do Senhor. Você que está distante do Senhor nessa hora e porventura esteja ouvindo essa ministração, você precisa do Senhor. Você precisa buscar ao Senhor, porque não é de outra forma que você alcança a salvação, mas é buscando a Deus. Não é de outra forma que você é resgatado do pecado, não é de outra forma que você é vivificado do mal que você vive. Somente em Cristo é que nós podemos alcançar a vida eterna. É somente em Cristo que nós podemos alcançar a salvação. E Paulo deixa isso muito claro: olha, não vai ser por aquilo que você fez, não vai ser pelaquilo que você trabalhou, não vai ser como você agiu, não, porque tudo aquilo que você fez foi porque Deus o moveu a fazer assim. E no verso 10,
porque nós somos feitura sua, nós somos feitos por Deus, somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, obras, elas não são consequências, elas não são causas da nossa salvação, perdão, elas são consequências da nossa salvação. Se nós somos salvos, se nós somos alcançados pelo Senhor, se nós somos transformados pelo Espírito, se nós somos vivificados pela obra salvífica do Senhor, nós então somos desejosos em trabalhar, nós somos desejosos então em praticar boas obras. E é isso então que Paulo encerra esses primeiros versos, olha só, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. O próprio Deus é quem prepara as obras, o próprio Deus é quem prepara a igreja para que nós possamos trabalhar, o próprio Deus é quem prepara para que nós possamos servir ao Senhor. Irmãos, não é causa, é consequência. Uma vez salvos, nós queremos fazer a boa obra do Senhor, porque o próprio Senhor é quem preparou a obra. Até isso Deus prepara para nós, até isso Deus faz por nós. Se o Espírito do Senhor move-se no seu coração, não é porque você é bom. Se você serve ao Senhor, não é porque você é bom, mas é porque o Senhor age na sua vida. E se você pratica uma boa obra, nem isso é você quem faz, mas é o Senhor quem preparou para que você fizesse. Irmãos, a salvação é pela graça, como o verso 8 enfatizado pelo irmão Adilson no início do louvor, e como eu enfatizo agora na pregação, o verso 8, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente do Senhor, a graça do Senhor, a ação do Senhor no nosso meio. Tudo, meus irmãos, é um presente de Deus. Tudo, meus irmãos, é uma ação de Deus nas nossas vidas para que nós continuássemos a viver, para que nós servíssemos ao Senhor, para que nós trabalhássemos para Deus na boa obra. Irmãos, da onde o Senhor te tirou? Lembre-se de onde o Senhor te tirou e aonde o Senhor te colocou. Mas lembre-se que aonde o Senhor te colocou, ainda assim, Ele te colocou porque Ele é bom. Se você serve ao Senhor é porque Ele é bom. É porque Ele te deu e te capacitou para isso. É Ele quem preparou essa obra para você. Se você se sente, meu irmão, diante desta ministração, indigno desta graça, porque nós somos, você deve mesmo se sentir assim. Se você ler este texto e relê-lo novamente, você vai perceber o estado de podridão que era a nossa alma, e aonde Deus está nos colocando, aonde Deus nos colocou quando nós fomos alcançados pelo Senhor, aonde nós fomos colocados quando nós fomos cheios do Espírito e quando nós fomos salvos. Se você se sente indigno desta graça, sinta-se mesmo, porque eu me senti lendo esse texto. Mas nós podemos nos achegar ao Senhor, nós podemos buscar ao Senhor porque Ele está conosco, e porque Ele age no nosso meio, e porque Ele age nos nossos corações. Meu irmão, ouça a palavra do Senhor, busque ao Senhor, enquanto ainda se pode achar. Os tempos são difíceis, é verdade, os tempos estão a cada dia mais difíceis, mas tenha também em mente aonde o Senhor está te colocando, e todo o presente que Deus te deu, todo o dom que Deus te deu, a fé é para continuar crendo e sendo salvo. Abaixe a cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, esta é a Tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor, conforme o Senhor queira falar. Que, ó Deus amado, em nome de Jesus, ela possa ter sido
falada conforme a tua vontade, tocar os nossos corações, que o Senhor possa agir no nosso meio, que o Senhor possa continuar conosco, e que, Senhor Jesus, possamos expressar, Seu Deus, através daquilo que fazemos a Ti, sermos gratos a Ti, Senhor, por conta da salvação que o Senhor fizeste, por conta da salvação que o Senhor nos deu. E se nós temos que servir ao Senhor em boas obras, Senhor, nós temos que saber, Senhor Deus, que até estas obras é o Senhor quem nos dá a oportunidade de Te fazer. É o Senhor quem nos dá, Senhor Deus, este presente de Te servir. Por isso, Pai, nós Te louvamos nesta noite. Nós queremos Te agradecer nessa noite, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de fazer esta boa obra, de tocar, de cantar, de ministrar a palavra. Por isso, Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, Jesus, pela salvação. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tirou da morte espiritual, de, Senhor Deus, um lago, Senhor Deus, de maldade, Senhor Deus, um lago, Senhor Deus, de pecaminosidade, Jesus, e nos deu vida, e vida em abundância. Senhor, muito obrigado. Fica conosco, Senhor Jesus, neste tempo difícil que estamos vivendo. Fica conosco, Senhor Deus, por todos os dias das nossas vidas, e que brevemente, Senhor Deus, quando o Senhor então voltar, possamos chegar aos céus e Te louvar na Sua presença. Senhor Deus, Te adoramos, Te glorificamos e Te agradecemos nessa noite. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma boa semana. Que Deus seja contigo e até o próximo culto ao Senhor, em nome de Jesus.